Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao canal da Collector. Eu sou o Alexandre e, como vocês já puderam ver, é um vídeo entre aspas repetido. E você outra vez Innocent, já tinhas feito um vídeo sobre Innocent. É verdade, pessoal, já tinha feito um vídeo sobre Innocent aqui no canal. Só que sinto que esse vídeo, como foi também nos primórdios do canal, ainda uma coisa muito iniciante, eu sinto que o vídeo não tem uma qualidade de jeito, se calhar até parece que foi gravado com uma batata, e também sinto claramente que a repercussão não era a que eu estava a contar que fosse. E então, obviamente que, e aproveitando também duas coisas, aproveitando o lançamento oficial da obra em inglês pela Dark Horse, e também a inauguração, se assim podemos dizer, dos vídeos mais bem trabalhados que eu estou a aprender ainda a fazer. Achei que foi o melhor começar com o Innocent devido a estes dois fatores. E espero que gostem, espero que esteja interessante, porque eu agora ando a tentar fazer videozinhos mais curtos, no máximo até 20 minutos, e ainda assim se calhar vocês estão a dizer que ainda é muito. Já fiz vídeos de 45, portanto se calhar até é menos. E sem mais delongas, como diz o brasileiro, vamos então começar. Começando então por falar sobre o autor, que se chama Shinichi Sakamoto, como vocês já devem conhecer. Shinichi Sakamoto nasceu em 1972 e é muito conhecido pelos seus mangás seinen. E vocês, então, mas o que é um mangá seinen? O mangá seinen, pessoal, é um mangá que normalmente é virado por um público mais adulto, mais maduro. E não é hentai. Hentai é um estilo completamente diferente. É outro ramo. O estilo seinen é um mangá que normalmente tem temas mais complexos, desenhos mais bem trabalhados, nem sempre, mas normalmente sim, e com temas mais pesados. E sim, diz complexos e pesados, é igual. Vocês perceberam. Exemplos: os cabeças de série Berserk, Vinland Saga e, já agora aproveitando a deixa, Innocent. Shinichi Sakamoto começou por lançar mangás mais do estilo shonen, muito até na vibe do Hokuto no Ken, que em inglês ficou conhecido como Fist of the North Star. Ao mesmo género do Hirohiko Araki e do Jojo, era um traço muito... ou melhor, com muita testosterona, já que os homens eram todos muito grandes, com músculos enormes e cabeças minúsculas. O seu primeiro mangá foi publicado em 1995, chamado Bloody Soldier. Logo a seguir, ainda no mesmo ano, Mortal Commando Gai, que não tiveram grande sucesso. De 2004 a 2005, ou seja, cerca de 9 anos após o lançamento do seu segundo mangá, Sakamoto lança Niragi Kiyomaru, que também não teve grande sucesso. De 2005 a 2006 sai Masurao, que também não teve grande sucesso. Mas agora tudo mudou. Tudo mudou quando sai em 2007 e é publicado até 2012 Koku no Hito, que em português significa Pessoa Solitária, que é um mangá sobre, pessoal, tambores a soar, alpinismo. E vocês? Um mangá sobre alpinismo? Será que isso é possível? É possível fazer sucesso com isso? Sim, foi possível e bastante, já que o Sakamoto, para além de ter conquistado muitos fãs, evoluiu e muito o seu traço, tornando um traço muito mais realista. Mas claro, ainda desenhando puramente no papel. Mas em 2013 tudo mudaria. De 31 de janeiro de 2013 até 16 de abril de 2015, a primeira parte de Innocent em francês, ou Innocent em inglês, era publicada. Com um traço completamente digital, em que muitos cenários eram usadas fotografias reais como aproveitamento. E depois ele simplesmente pegava nessas fotos e desenhava também, complementava com o desenho. A primeira parte de Innocent começa a publicar então a 31 de janeiro de 2013 e termina em 16 de abril de 2015. É publicada na revista Young Jump, a mesma revista que quando foi publicado, por exemplo, a parte 7, 8 e agora a 9 de JoJo's Bizarre Adventure. De 20 de maio de 2015 a 8 de janeiro de 2020, muito perto do Covid,
Innocent Rouge era publicado. A segunda e última parte da trilogia Innocent. E sim, eu estou sempre a variar entre o Innocent e Innocent, para vocês perceberem que também tem uma beca de francês. A sua obra mais recente chama-se The RCL Midnight Children, ou então Drácula Midnight Children, que começou a ser publicado a 20 de janeiro de 2021 e segue até hoje a sua publicação. Vamos começar, antes da história, vamos começar por falar aqui um bocadinho sobre os pontos positivos e negativos de Innocent. O maior ponto positivo desta série é com certeza a sua arte. A arte é simplesmente espetacular e, na minha opinião, é a melhor arte que eu já vi no mangá. E peço imensa desculpa a quem está Miura, mas é magistral o trabalho que o Sakamoto fez. Especialmente numa coisa, e aqui é o pináculo: expressões faciais. Eu acredito que Innocent podia ser um mangá perfeitamente sem... Podia perfeitamente não ter balões de fala, porque só com as expressões faciais tu conseguias descobrir o que é que as expressões queriam dizer. São de tal maneira bem feitas que às vezes até parecem fotos. Sério, é muito, muito bem feito. Mesmo muito bem feito. Depois, lá está, os cenários muitas vezes são fotografias que o Pablo Sakamoto tirou em visitas que fez a certos países, neste caso à França, ou então de outras pessoas. E então ele reaproveitou para fazer os cenários do seu mangá, que está awesome. Ficou muito bem feito também. Agora, a própria história em si não é original do Sakamoto. O Sakamoto já se notou muito que ele não tem muito jeito para fazer histórias. O que ele é bom é reaproveitar, se assim podemos dizer, pegar numa história original e manusear à maneira dele. Já que o próprio Drácula Midnight Children também não é dele. A história própria é de um livro do século XIX, do próprio Drácula. Do Dan Stoker, se não me engano. A gente chama o nome. E Innocent também não é uma história original. A história original é do livro chamado Memórias dos Sansons, que foi lançado em 1847, que é um livro do último patriarca da família Sanson, que conta a história do seu avô, que é o nosso protagonista principal, Charles Henri Sanson. E ele conta, nesse livro, ele conta a história do avô, a história da família Sanson no seu geral, como é que foi ser executor da França, de Paris, como é que foi durante o período da Revolução Francesa, etc. e tal. É um livro que recomendo bastante a ler. É bem raro de encontrar para ler, mas vocês conseguem. Ele está dividido em 2 volumes, sendo que o primeiro é essencialmente sobre a história da família Sanson, até ao Charles Henri. Depois o segundo volume já é o mais do período da Revolução Francesa até ao final, até o momento atual, em 1847. Aproveitando falando do Charles, vamos então começar a falar. Vamos então falar dos pontos negativos da história, que é a construção. O principal ponto negativo de Innocent, se assim precisamos dizer, é algumas personagens acabam por ser, se assim precisamos dizer, acabam por mudar muito o seu objetivo e até se acabam por perder. Por exemplo, o Charles Henri Sanson começa a história como sendo uma pessoa pura e bondosa, que respeita a vida e que, obviamente, que ao nascer numa família de executores acaba por enojar e odiar a própria família. O seu maior sonho é existir um mundo onde não existe a pena de morte. Ok, estamos bem. Mas mais para a frente, o Charles vai acabando por ficar cada vez mais podre psicologicamente e de coração. E dá a ideia que ele esquece até do seu ideal. E praticamente até ao fim da história esse ideal é completamente esquecido. Só mesmo no finzinho, no último capítulo do Innocent Rouge, é que o Sakamoto fala lá do sonho do Charles de acabar com a pena de morte, já que em 1981 a pena de morte terminou em França. Isso foi um bocado uma brecha. Isso foi uma brecha, não. Perdão. Foi um bocado. Eles querem ter esquecido e acabou por. Lá se lembrou no fim, vou ter isto aqui, lembrei-me do sonho dele, vou colocar aqui, assim parece que eu nunca me esqueci, mas esqueceste. Porque durante a história praticamente não fala mais disso, só no início e depois praticamente esqueci.
Depois personagens que são completamente esquecidas, tipo One Piece. One Piece aparece uma personagem numa certa parte e depois, se aparecer uma vez, já é bom. E imagina, Innocent às vezes nem acontece isso. Personagens que aparecem, que até têm alguma relevância na história naquele momento, claro, e que depois não, praticamente não tem grande, já nem aparecem sequer. Eu sei que é difícil criticar este manga, eu gosto muito dele, mas eu acho que é o único ponto negativo que a história tem. Há alguns personagens que até são relevantes e são importantes em certos pontos da história, são esquecidos. Continuando. E, claro, continuando. Agora já que falámos do Charles, onde eu começar a história em si. O mangá fala sobre a família Sanson. E o nosso protagonista Charles Henry Sanson, que é filho do Jean-Baptiste Sanson. Charles Jean-Baptiste. A família Sanson é vista como uma família de demónios. E sempre que passam nas ruas, o povo francês atira água para o chão. Como quem diz, estamos a lavar o chão para o chão onde estes monstros passaram. Uma forma de purificar o sol. E claro, isto atrofia muito a cabeça do jovem Charles. Ele não quer ser executor. Não quer ser executor. Os Sansons, para além de serem executores, eles também são médicos, já que eles, para fazerem a execução, eles têm que fazê-la de uma maneira em que não cause dor e que seja rápido e eficiente. E então eles têm que estudar a anatomia do corpo humano para saber onde é que devem de acertar. Porque não é só execução, não é simplesmente pegar uma espada e cortar a cabeça. Existem vários tipos de execução que são mostrados na obra. Desde, como já falámos agora, a pura decapitação, temos enforcamento e também, o pior de todos, desmembramento. E não vamos falar sobre isso. Já agora. Apesar de ser um ponto importante na história, eu não vou falar sobre isso porque, pá, eu acho que é melhor cada um descobrir por si próprio. Charles possui mais irmãos, mas de longe a personagem mais importante dessa família, para além do Charles, do pai e da avó, é com certeza Marie-Joseph Sanson. Que minha Nossa Senhora, que personagem! Que personagem! Faz parecer a Oscar Françoise Jarget da Rosa de Versalhes parecer uma autêntica menina de corte, porque minha Nossa Senhora, que badass! Apesar da sua beleza, Marie-Joseph Sanson é uma mulher aparentemente forte, mentalmente, independente e com a força de vontade sem igual, que muitas vezes demonstra uma atitude rebelde e nunca se amedronta perante as adversidades. Ela é tão macaca que ela às vezes acaba por usar a sua própria beleza para enganar as suas vítimas, entre aspas, caso seja necessário. O que ela faz poucas vezes, porque ela ainda assim tem um código de honra. Apesar de, ao contrário do seu irmão Charles, a Marie sempre quis ser uma executora. E por causa disso, ela aprendeu a anatomia, estudou métodos de execução e praticou dissecação, ao contrário do seu irmão Charles, que nunca quis, porque ele tinha nojo e vomitava sempre nessas aulas de dissecação. Dentro dela, a Marie é uma pessoa extremamente afetada, extremamente traumatizada. Apesar dela tentar sempre esconder. Ela possui sociopatia. Ela é uma sociopata, ou seja, ela vive quase que no mundo dela e só acha que basicamente ela acha que só ela é que, pronto, vive no mundo dela, essencialmente assim. Imagina assim, ela mais para a frente acaba por ter um amor verdadeiro, genuíno, com um homem chamado Alain Bernard, que é uma pessoa que vai ter um sonho muito peculiar. Ele quer tentar fazer em França escolas para crianças. E vocês, então, mas isso não é normal. Naquela altura não era, pessoal. Estamos a falar de uma altura em que o povo não tinha acesso a quase nada, pessoal. Anti-regime, completamente diferente. Ele chegou a criar uma escola em Paris, clandestina, claro, onde ele levava crianças pobres, mas amando do rei Luís XV, e claro, através de mentiras que lhe contaram, ele mandou incendiar essa escola. Ele incendeia, o Alain rebela-se contra a guarda real e é morto.
e isto rende uma cena icónica no fim da primeira parte de Innocent, onde a Marie com um dedo passa no sangue do Alain e cobra a boca como se fosse um batom e diz que vai continuar o seu legado e vai revolucionar completamente este país. Yeah. Muito engraçado. Já o Charles, ele muda completamente, passa de ser essa pessoa medrosa, demasiado bondosa, tímida, e acaba por assumir uma atitude forte de querer continuar o seu legado da família Sanson, já que o seu pai, durante esta primeira parte, acaba por ter uma doença e impede o seu trabalho, Então o Charles vai continuar o seu legado. O que faz muito bem, só que o Charles basicamente ele vai continuando, ele vai começando a ficar um sadista, vai ficar com muito sadismo, ele vai começar a ter quase que prazer em fazer execução, em fazer as execuções. E vai esquecer bastante o seu sonho contra a pena de morte. Ele vai continuando o seu trabalho. E já que falamos do pai de Charles, Jean-Baptiste Sanson, vamos falar um bocadinho mais profundo sobre ele. Jean-Baptiste Sanson é considerado até por todos, mas até pela sua própria família, uma pessoa sem coração e extremamente fria, já que no início do mangá é visto que ele tortura o Charles como uma forma de punição por se recusar a continuar o legado da família. Mas ao fazer isso, ele chora e pede ao Charles que não seja assim medroso e que continue o legado. O que prova claramente que ele possui problemas psicológicos e que, acima de tudo, possui traumas. E que, lá no fundo, ele, quando era mais novo, seria como o Charles, uma pessoa que não queria continuar o legado e não queria ser executor. Apesar de tudo, ele em público é uma pessoa respeitável, dignificante, é uma pessoa que até muitas vezes assume, até nas jornadas de execução, uma figura de semideus, uma figura de tão glorioso que ele é. Apesar de ele estar no pináculo da crueldade, ele, ao contrário do que viria a ser o seu filho Charles, ele nunca virou para o sadismo, nunca o fez. Continuou sempre a pessoa que é. E falando do pai de Charles, vamos falar então da avó, que é uma personagem que vai ter uma importância muito grande, não só na vida de Charles, mas também na vida de Marie, que é Anne-Marthe Dubois Sanson, ou então Anne Sanson, que é uma pessoa igualmente fria, mas cruel e sadística, que adora assistir execuções e, acima de tudo, não possui qualquer tipo de compaixão pelas vítimas das execuções, mesmo que sejam inocentes, e nem sequer pelos seus próprios filhos e netos, já que apenas os vê como ferramentas que podem ser usadas e descartadas quando já não são necessárias. Algo que ela faz com o Charles e com a Marie, mas eles os dois despacham-na mais para a frente na primeira parte. Ou seja, é uma pessoa odiosa. Bastante. A primeira parte de Innocent basicamente resume-se ao crescimento destas duas personagens, Marie Joseph Sanson e Charles Henri Sanson. Charles continua o legado da família Sanson como chefe, enquanto a Marie vai ser executora aos 12 anos e vai aos 15 tornar-se uma prévôt de l'hôtel, que é a executora-chefe que trabalha diretamente para Versalhes, o centro do poder de França. Também vemos nesta primeira parte a transição do governo, de Luís XV, que morre de varíola, e passamos então para Maria Antonieta e Luís XVI, que é o casal real guilhotinado, que vocês todos conhecem. Logo a seguir, termina esta primeira parte e passamos então para Innocent Rouge. Diz Inocente. Yeah. Eu queria dizer Innocent, mas depois Inocente. Innocent Rouge, que foca-se muito mais no período da Revolução Francesa. O ritmo da história é mais rápido do que a primeira parte, mais rápido. E termina com a Marie Joseph Sanson a ter um filho ou filha, não se sabe se é um filho ou se é filha,
porque nunca foi assumido um sexo para ela, apesar de que toda a gente assume que é uma filha, para ter, vou considerar uma filha também, que se chama Zero Sanson. E pormenores sobre o seu batismo e sobre a vida, pá, eu não vou falar porque é um bocado pesado, apesar de ter falado que as episódios aqui, mas eu quero que vocês descubram, porque é demasiado peculiar para, para estar aqui a falar, vocês vejam para vocês próprios. E o Charles também vai ter uma família, vai ter filhos, o filho mais velho que se chama Henri Sanson, que é o pai do homem que escreveu as Memórias de Sanson, e basicamente o mangá termina com a morte dos dois, do Charles e da Marie. Ambos já morrem já em inícios do século XIX, e com a campa da família Sanson em Paris. Agora, resumindo e concluindo, Innocence é uma obra boa. Falei dos pontos positivos, assim, falei de pontos positivos, eu só falei um de cada, né? Mas há mais, Innocence tem além de uma arte boa. Apesar da história não ser original, o Sakamoto adaptou muito bem. Bastante bem. As personagens são muito interessantes. Muito, muito interessantes. O character design é espetacular. Os pontos negativos, essencialmente, é aquilo que vos falei, que alguns objetivos de certas personagens são esquecidos e são repescados, estamos chamados para a frente. E sinceramente não há depois algum exagero que possa haver. Mas isso aí, em algumas coisas, mas isso aí já depende de cada um, já depende do gosto de cada um, e também depende essencialmente da dramatização de certas coisas. Mas no geral, Innocent é um mangá que é 10 de 10 para mim, não há hipótese. Eu gosto mesmo muito desta série, deste manga, e espero bem que nunca haja anime, porque Innocent é uma obra que, para ter anime, pessoal, é das duas uma, ou é o 8 ou é o 80. Ou seja, pode ser um anime impecável, melhor coisa da história em termos de tecnologia e tudo, mas pode ser uma completa cagada. É tipo Berserk 2016, portanto, Deus queira que nunca haja anime, pessoal, a sério. Deus queira que não. E recomendo-vos muito a ler, não só para aquela malta que gosta de história, mais concretamente até do tema da Revolução Francesa, mas acho que em si é um mangá bom, pessoal. É um mangá bom, mas é um mangá bem diferente. É um mangá que se calhar para muitas pessoas vai estranhar, mas vale a pena, pessoal. Vale a pena, que o Sakamoto é um gênio. O Sakamoto é uma pessoa, nota-se que é uma pessoa muito culta e muito. E essencialmente muito inteligente nos métodos que ele usa para desenhar certas coisas, percebem? Acho que é muito interessante. E essencialmente é isto. Espero que tenham gostado deste primeiro vídeo melhoroso, assim vamos dizer. É o primeiro que faço, portanto não espero que seja assim uma coisa por além, mas acho que para mim acho que está muito, muito bom. Até uma próxima, pessoal.